Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes, acompanha pelas redes sociais. Vamos lá, vamos aprofundar um pouco mais a igreja primitiva para entender a igreja atual. Ontem, o que aconteceu? Fizeram um concílio de Jerusalém para discutir a circuncisão. Lembram? São Paulo já sabia, o Espírito Santo já tinha colocado no coração dele que não precisaria. Bastava na fé em Cristo. Mas os judeus ainda muito resistentes. Aí Deus vai e suscita no Papa Pedro aquela visão dos animais impuros, a casa de Cornélio. Ele vai lá, o Espírito Santo, que é um pagão, o Espírito Santo desce em todo mundo, independente de circuncisão. Aí São Paulo volta com Barnabé, reúne com todos os apóstolos, e se chama concílio, para decidir sobre esse assunto. Certo? Agora, São Paulo terminou de vir do concílio, encontra Timóteo, filho de uma judia, crente de pai grego. Os irmãos davam testemunho, Paulo quis então que Timóteo partisse com ele, tomou-o e circuncidou-o. Uai, mas São Paulo foi lá, brigou, disse que não precisa. Por que agora fez isso com Timóteo? Para não entrar em discussão vã. Às vezes na igreja se cria um monte de discussões vãs. A ribiboca, como é que é? Da parafuseta. E não preocupa com o essencial. Entendeu? Nós temos mania de gastar energia com coisas que não são o essencial. Então o que Paulo, apesar de tudo, ele sabia que ia dar muita discussão. Ah, mas ele não é circuncidado. Para pular essa etapa, ele foi lá, não, se faz circuncisão e vamos ao essencial. Qual é o essencial? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e os anciãos de Jerusalém haviam tomado. Olha lá. Aí ele começou a formar o povo do que foi decidido, que não precisava mais, que agora o Espírito, né? As igrejas fortaleciam-se na fé e de dia para dia cresciam. Aí depois vem uma outra coisa. Quem é que guia a igreja? Espírito Santo. O ápice da igreja está o Papa e o colégio de bispos, que se chama magistério da igreja. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo age em todos os cristãos, desde que não seja contra o magistério. Então, o Espírito Santo guiou os apóstolos para decidir no concílio. Mas o Espírito Santo continua agindo. Olha só, vamos continuar. Paulo e Timóteo atravessavam a Frígia e a região da Galácia, pois o Espírito Santo os proibira de pregar a palavra de Deus na Ásia. Chegando perto da Mísia, eles tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Interessante, ué. Essa intimidade com o Espírito Santo. O que ele quer de mim agora? Senhor, o que queres? Interessante que tem muita gente hoje, até padres, que às vezes assustam quando alguém fala o Espírito Santo me tocou. Ah, isso não é... Né? O Espírito Santo me disse isso. Está muito vago esse negócio. Por que não fala então de Paulo, que o tempo inteiro... Por que não vai lá e risca na Bíblia esses escritos, que o Espírito conduz alguém que está aberto ao Espírito? Vamos lá. Então atravessaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: venha a Macedônia. Agora, falar que o Espírito Santo deu uma visão hoje em dia para alguns. Eu tive uma visão. Você está doido. Doido. Ih, não, que conversinha.
Por que nós queremos viver só com o pé fim, igual tatu? Religião de tatu. Se você quer viver realmente, não, a minha vocação... Porque hoje também, o que se faz? Se relaciona esses dons com a carismática. E diz que eu não sou carismático, eu sou tradicionalista. Eu fico só E por que tem que ser tradicionalista, tradicional, com a cabeça enfiada dentro da terra, igual tatu? Por que você não pode ser uma águia? Padre Pio não era da renovação? Era? E por que ele tinha os dons carismáticos? Por quê? Ou não tinha? Dom de ciências? Revelação? O povo não levava as fotos do povo que estava na guerra para ele? E ele dizia, pode esperar, vai voltar, reza, já morreu. Isso é dom. Por que nós temos essa, como eu vou dizer, preconceito com a ação do Espírito Santo? Por que criou isso? Por quê? Olha só aqui. O que aconteceu depois que São Paulo teve essa visão? Fique bem claro. Visão. Depois dessa visão, vou falar bem enfático, para todo mundo que está ouvindo aí do Brasil e do mundo. Em inglês, vision, né? Visione, seja lá quem for, que ainda tem esse preconceito com a ação do Espírito Santo. Depois dessa visão, procuramos partir imediatamente para a Macedônia, pois estávamos convencidos de que Deus acabava de nos chamar para pregar-lhes o Evangelho. Pronto. Eu não entendo por que ainda tem gente que fica com preconceito com os dons do Espírito Santo. Não dá para entender, né? É bíblico. O tempo inteiro. O tempo inteiro São Paulo fala disso. O Espírito me deixou, o Espírito me impediu, o Espírito me moveu. Tive tal visão. O tempo inteiro. O Espírito me revelou. O Espírito me mostrou. Nós temos que estar abertos. Inclusive estão todo mundo intimados para participar do encontro de santidade de hoje, né? E depois, no Evangelho, então vejam bem, só para resumir, a igreja, o Espírito age no magistério da igreja, Papa e Colégio de Bispos, e nos seus membros que estão abertos ao Espírito, sempre em conivência com o magistério. Quando tem uma revelação, uma aparição de Nossa Senhora, qual é a primeira coisa que a igreja avalia? Se ali está de acordo com o magistério. Se tiver algo contra o magistério, não é a aparição de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora não vai contra o seu filho, não vai contra o Espírito Santo. Entende ou não? Só que depois, nós temos que estar abertos ao Espírito, porque tem muita coisa que pode ou não pode ser feito. Tem muita coisa boa que você pode escolher. E se você estiver aberto ao Espírito, ele vai te conduzir. Agora, cuidado, agora tudo bem, tem uma outra ressalva. O Espírito pode conduzir com coisas extraordinárias, como visão de São Paulo. Pode, não tem ninguém que pode falar contra isso. Um sonho, mas também ele pode conduzir sem você ter meio que inconsciente. Você é conduzido sem nenhum sinal extraordinário. Entendeu? Você vai para algum lugar. Já aconteceu muito comigo. Uma vez em São Paulo, fiquei chocado. Eu saí da minha casa, fui para uma casa lá na periferia de São Paulo. Cheguei na casa da mulher e falei umas palavras. Ela ficou assim, chocada. Olha aqui, acabei de escrever isso. E pegou em cima da geladeira o que eu tinha acabado de falar. E eu nem tinha... O Espírito Santo não falou para mim assim, olha, vai lá. Não. Você vai... Ele sopra e você vai. Então também não é necessário que seja extraordinário. Pode ser uma moção ordinária, tá? Mas não por favor, não sejam preconceituosos com a ação do Espírito Santo. Isso não tem cabimento. Tem que cair por terra isso. Tá?
Depois no Evangelho, nós temos o quê? A questão do mundo. É outra coisa. Tem que ter muito cuidado. O mundo criado é bom ou ruim? Hã? Bom. Que mundo que é esse que São João fala no seu Evangelho? É um mundo que se usa em contraposição ao projeto de salvação. Em outras palavras, é o fim que você coloca nas coisas. Você pode usar as coisas do mundo para ter como fim o céu. Você pode usar as coisas do mundo para ter como fim o próprio mundo. O mundo, junto com o seu fim que você coloca na sua inteligência, colocar acima de Deus, ele é contra o projeto de salvação de Deus. O mundo que você usa para a salvação, ele é a favor. Isso se chama teleologia. Acho que eu nunca falei isso na homilia. Teleologia é o estudo dos fins. O fim que você usa. Comprar uma Hilux dos 200 e tantos mil é pecado? Depende. Se você deixa de fazer tudo, fazer caridade, a esposa tem que andar de chinela havaiana para você andar de Hilux, é pecado. Né? E você só tem a Hilux para ficar andando em porá, no asfalto, para aparecer, é pecado. Você está usando para um fim que não é bom. Mas se você compra uma Hilux porque você tem que ir na roça com gado, mexer para lá e para cá, e depois você faz caridade, leva um pedaço de boi lá para casa dos idosos, na carroceria, né? É pecado? O dinheiro que você gastou, se você tirou do seu trabalho lá que precisa da caminhonete, né? Precisa, é um meio. É pecado? Não. É até um bem que ajuda bem, né? Que se usa bem. Então depende do fim que você usa. E também qual é a motivação que te fez fazer aquilo. Aí o mundo pode ser um mundo bom, criado, ou, como coloca São João, um mundo que vai contra a vaidade, o orgulho, vai contra o projeto de salvação. O apego vai contra o projeto de salvação. Então, esse mundo, ele é pecado quando a sua vontade está doente. Quando você ainda se ilude com esse mundo. Eu não sei como, gente, o tanto de gente idoso que já tem no mundo, mas é culpa dos idosos também. Porque os idosos tinham que falar assim, meus filhos, para de iludir com esse mundo. Para de iludir. Eu acho que tinha que ter um grupo, uma associação dos idosos que tira as ilusões dos mais novos. Né? Esse mundo só tem sentido em Deus. Não se apegue a esse mundo. Quando vê um menino todo empolgado, achando que vai sei lá o quê, vai passar para mim, fala, meu filho, a maior empolgação que você tem que ter é ser santo. Porque o resto acaba rápido. Eu já passei por tudo. Aí vem outro idoso. Eu já passei por tudo. Mas eu não sei por quê, ué. Parece que não tem essa orientação lá em casa. Os avós não têm orientado isso. Têm iludido mais o povo. Tem iludido mais os netos. Para de iludir. Esse mundo aqui só tem sentido se é para o céu. Senão não vale nada. Nada. Só palha. Como dizia São Tomás quando ele escreveu a Suma Teológica. São Tomás escreveu a Suma Teológica que ajuda demais a gente. É de alto nível. Pouco antes de morrer, ele teve uma visão mística do céu. Quando ele teve a visão mística, ele não conseguia entender falar, porque é místico, está acima das palavras. Aí, ele queria queimar o que ele escreveu. Essa preciosidade que ele escreveu, ele chama Suma Teológica. Queria queimar. E ele dizia, tudo palha diante do céu. Tudo palha. Então nós estamos apegados aí à palha diante do que Deus tem para nós no céu. Então, o que você faz com a palha? Usa para alguma coisa, queima, mas não fica apegado da palha. Né? Não fica abraçadinho na palha, enquanto tem uma coisa grandiosa te esperando no céu.
Não só no céu, quando morrer, mas agora, na sua alma. A paz. Eis que eu vos deixo a minha paz. O que é paz? Paz é você colocar em ordem os seus desejos. Primeiro, Deus, o céu. Depois as outras coisas, a família. Por último, as coisas mundanas. E assim mesmo para usar para ir para o céu. Ponto. Ponto. Então, isso tem que discernir. O mundo criado é bom em si. Mas o mundo apegado, o mundo que te bloqueia no projeto de salvação, ele é contra Deus. E é esse mundo que São João fala. Se o mundo vos odeia, Jesus fala em São João, né? Sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, vocês não são do mundo, são do céu. O mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, vocês são concidadãos do céu, que vocês foram batizados, e quem não foi, corre para batizar logo. Ou então tem que fazer catequese, né? Pelo menos. Lembrai-vos, porque eu vos escolhi, apartei do mundo. O mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que o Senhor. Quem busca o céu é perseguido por aqueles que querem viver nesse mundo. Ou por aqueles que estão no inferno, os demônios. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Proclama. A gente está cantando muito aquela canção, né? Proclama que Jesus voltando está. Proclama. Mesmo perseguindo. Proclama. Proclama. Porque se te perseguem, perseguiram Jesus, vão te perseguir. Mas se guardar a palavra de Jesus, vão guardar a sua. Tudo isso farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Nós não somos do mundo, somos concidadãos do céu. Querem viver no mundo, usufruir? Sim, mas sempre apontando o céu. Aí sim tem sentido. Caso contrário, como dizia São Tomás, tudo palha. E aí você também se torna palha. E adivinha o que se faz com palha seca?